E estamos na segunda temporada e no sexto episódio. E neste episódio eu quero tratar vários aspectos. Para quem não me conhece, eu sou a Marta Martins e este é o Alma na Boca, em que o objetivo é falarmos sobre fé e propósito e sobre várias reflexões que possam surgir por aqui, mas sobretudo com um tom profundo sobre a espiritualidade, ou que nós podemos designar de espiritualidade ou de fé. E hoje o debate que surgiu é muito sobre a quem nós damos o poder da nossa paz. Ou seja, a capacidade de dormir em paz. E este tema que surgiu para refletir convosco vem muito também no encontro do filme que está nos cinemas à data 10 de maio de 2026, do Michael Jackson, que já vos digo para irem ver, mesmo que não tenha nenhuma ligação com o cantor, mas porque eu acho que transcende a muitos níveis a informação que podemos retirar, e eu já vou explicar também porquê. Então eu vou começar primeiro por refletir sobre o Evangelho 2. Vocês que me conhecem sabem que eu vou buscar sempre algum trecho bíblico e o vou retirar sobre a minha lente, a minha reflexão, aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho que falta ser explicado. E o Evangelho 2 tem a ver com São João e está escrito algo como Jesus acaba por reunir os seus discípulos. O que eu quero dizer aqui é o seu momento, ou o momento antes de haver essa reunião, e ele vai enfrentar aquilo que podemos dizer que foi o maior caos da sua vida, não é? Que a maior dor que ele poderia enfrentar sobre aquele calvário e sobre o seu fim. E há um momento que ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como ao mundo a dá, não se perturbem nem se intimidem o vosso coração. E faz pensar, então qual é esta paz? Não é uma paz que o mundo pode dar? Que paz é esta? O que é que significa? E aqui vai muito de acordo, que eu acho que também tem a ver com esta luta de poder que nós temos cá na Terra, em todos os níveis, e vai fazer aqui o cruzamento com este filme. Porquê? O filme, para já eu acho que está espetacular. Estamos a falar aqui do mesmo diretor que fez também o Bohemian Rhapsody dos Queen, que também acho que está assim qualquer coisa de extraordinário. E traz aqui uma lente muito de visão da personagem principal como um ser humano e não como alguém inalcançável, ou seja, vai buscar todos os pormenores que aquela pessoa viveu e segundo uma lente, nós também não sabemos toda a verdade, mas sobretudo vem procurar trazer algo que nos faça refletir sobre a vida daquela pessoa e talvez algumas decisões que ela possa ter tomado que não estivesse visível naquele tempo e que agora possa vir um pouco ao de cima. Então, desde o início do filme, que é bastante visível a relação dele com o pai, de um miúdo com um talento imenso. Atenção que aqui o pai percebeu isso cedo e teve um papel importante nessa disciplina, e está tudo certo, mas estamos a falar de uma criança que não teve a sua infância exatamente por causa deste pai e da ambição desmedida deste pai. Para além de ser um pai extremamente severo e que procurava esse poder económico e poder social através dos filhos, ele impunha várias regras e também fez com que ele procurasse a perfeição. Então ele chamava-lhe de narigudo, portanto, que fez com que ele começasse a odiar o nariz de raça negra, que é lindíssimo. E mesmo que até ela não gostasse, estava tudo certo de poder alterar mais à frente, mas a alteração daquele nariz não se deveu ao facto de ele não gostar, mas o facto do pai martirizar desde novo que ele tinha um nariz, portanto,
grande, que ele tinha um nariz com uma medida fora do comum e que realmente eu tinha que ser perfeito e aquilo não levava à perfeição. E daí já conseguimos fazer a ligação, o porquê dele tanto fazer plásticas ao seu nariz, ok? Isso é uma primeira ponte. Depois temos o facto de que houve questões na vida dele que o pai foi colocando a culpa no sentido de ele ter que fazer pela família, de ele ter que usar o talento pela família, e o acidente que ele acabou por ter de uma queimadura que é vista no filme. Este filme nota-se que haverá uma parte 2, espero que seja para breve, e é bastante visível que aquela queimadura foi feita porque ele acabou por ceder ao pai com o sentimento de culpa que tinha que guardar aquela família, aqueles irmãos e aquela mãe. Então acabou por participar num comercial, a fazer uma publicidade que ele não deveria estar presente. Eu já devia estar a fazer a carreira dele a solo, a família já tinha bastante dinheiro, eles não estavam desamparados, mas o facto daquele pai ter colocado tanta força naquele sentimento de culpa fez com que ele tivesse perdido vários anos da vida dele em prol desse sentido, que não era só mais daquele pai a aproveitar-se do talento do filho nesta luta por mais dinheiro e por poder. E nós depois vemos também aqui uma situação de alguém com extremamente talento que não conseguia parar, porque desde miúdo que ele é colocado sob uma pressão extrema. E aquilo, o que eu senti também foi que aquela pessoa, se tivesse tido uma consciência ou alguém tivesse ajudado no caminho, há muitas coisas que poderiam não ter sucedido mais tarde. Aquela exaustão dele, ou seja, eu ficava muito tempo em criação, eu não conseguia dormir porque ficava em alvoroço com a mente, posso dizer assim. E então nós vemos aqui um cruzamento em que muitas pessoas com poder económico, com uma vida que nós podemos considerar desafogada, no caso dele bastante desafogada, acabam por não sentir paz e não sabem o porquê. Mesmo este pai, que é bastante mencionado no filme e que depois até fui pesquisar para perceber realmente o cruzamento de ideias e de veracidade de algumas situações, e percebi o quão caótico pode ser quando nós cedemos a esta sensação de culpa. E queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, até na vossa situação, se existe algo que está direcionado a vocês, relacionado com a família, com esta sensação que eu tenho que fazer porque é família, e colocam-se muitas vezes numa situação e num destino ou num caminho que não é o vosso, como aconteceu ali, e depois existem este tipo de nuances, como eu ter ficado doente com uma queimadura bastante grave por causa exatamente dessa sensação. Nós temos aqui alguém bastante talentoso e que nunca encontra a paz. Ele acaba porque é um miúdo que se isolou muito em criança, porque não conseguia fazer amizades, exatamente porque ele já era famoso nessa fase. Portanto, tinha muitos amigos, mas que queriam, amigos, entre aspas, crianças que queriam era tirar fotografia, não é? Isso é bastante visível até no filme. E também é bastante visível esta questão de eu não encontrar paz no mundo que ele vivia e na concepção daquele mundo que ele criou, porque ele adorava aquilo que ele fazia, ele desenvolveu aquele talento, mas não tinha encontrado a paz. Então, quando nós vamos aqui a este Evangelho e eu dou-vos a minha paz, nós percebemos porque é que muitas pessoas entram num vazio quando chegam ao topo, ou quando chegam ao topo de algo, de uma carreira, da vida. Estou com a sensação que já têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada, não conseguem se sentir preenchidos. Porque, no final de contas, se a nossa missão cá é nós realmente termos, como é que eu ia dizer, o que eu expresso sempre a todas as pessoas que se cruzam comigo neste projeto Alma na Boca como terapeuta é a nossa missão é nós elevarmos a nós mesmos. Ou seja, se cada um trabalhasse em si mesmo, este mundo já estava muito bom. Então nós queremos muitas vezes
a olhar para o vizinho, tratar da vida do vizinho, a resolver os problemas do vizinho, ainda temos achismos do como é que deveria ser, de como é que não deveria não ser, e não olhamos para nós. E a nossa verdadeira missão é olhar para as nossas debilidades e sermos melhores a cada dia, desenvolvermos, e muitas vezes não conseguimos, e temos medos, e temos fases para ultrapassar, mas essa é a nossa verdadeira missão. Nós vimos cá para nos desenvolvermos cada vez mais e termos acesso a esta paz. E como é que nós temos acesso a esta paz? Através de uma fé maior. Por isso é que deixo-vos a minha paz, que até isso é dito, se vocês forem a uma Eucaristia, diz: dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz, não é? Mais ou menos por estas palavras. E não é uma paz exatamente como o mundo vos pode dar. É outra paz, é outra consciência. E também esta outra consciência, de um sentido de fora de realidade, também é retratado neste filme. Eu achei bastante curioso. Quando eu acompanho pessoas de sucesso, há algo que está em comum. Seja o Elon Musk, seja o Steve Jobs, seja o Miguel Milhão, sejam outras pessoas que eu vou ouvindo em podcasts que eu considero com sucesso material, há um ponto em comum que é, chegam a uma parte que eles dizem: a minha missão é a partilha da minha voz e da minha luz para com o mundo, quase como uma doação, e que eu só percebi o que era estar presente e estar nessa partilha quando encontrei Deus no caminho. Quando eu percebi que muitas coisas estavam escritas para mim. Quando eu me liguei a algo maior. E no filme do Michael Jackson, há uma sequência que ele diz assim, que ele está na piscina e os irmãos perguntam: o que é que estás a fazer? E ele diz: estou a canalizar a minha próxima música. E isto é uma fração de segundos, porque foram buscar as expressões que ele utilizava, mas é mesmo isto: estou a canalizar aquilo que vem, ou seja, eu estou a pedir orientação divina, do que tu quiseres chamar, do universo, de Deus, de Jesus, para aquilo que eu quero fazer cá na Terra, para aquilo que eu quero espalhar. E isto também era visível no Steve Jobs. Ele tinha muitas práticas de meditação, claro que depois ele levou também aquilo ao extremo, e depois aí vai estar, depois o ser humano vai de acordo com a sua orientação, mas ele passava muito tempo descalço e falava muito que meditava, que ia buscar essas ideias e depois essas ideias eram trazidas para o plano físico e ele punha-as em prática. Estamos a falar de uma pessoa que criou um computador com um design espetacular e com ferramentas para as pessoas trabalharem, que na altura nem se falava que nós íamos trabalhar através de um computador e que ele até poderia ser portátil e até poderia ser útil. Então nós estamos a falar de várias pessoas com visões além daquilo que está naquele momento, que são normalmente conotadas de tolinhas, loucas, o que é que elas estão para ali a dizer, o que é que elas estão a falar, o que é que elas estão a desenvolver, e que mais tarde se vêm a conhecer como génios e como pessoas que por algum motivo tiveram que ter aquele comportamento para que na Terra haja todas essas ferramentas que nós temos disponíveis, seja através do que for, no caso do Michael Jackson, através da voz dele e das várias... No fundo, ele sentia uma missão de passar uma mensagem de que nós todos podemos ser livres e de que está tudo bem com aquilo que nós somos, mas também ele passava essa mensagem porque ele foi muito reprimido. Então há essa passagem também aqui. Outra reflexão que veio aqui sobre esta informação que foi: nós, aqui na Terra, achamos que essa paz vem do controlo. Então, a nossa paz é condicional, não é incondicional. É por isso que depois se torna também uma mentira, porque tu nunca vais conseguir controlar tudo aquilo que vai suceder no teu dia seguinte. Por muito que tu possas planear, tu não vais conseguir controlar aquilo que te vai acontecer no amanhã, certo? Claro, tens que ter uma previsão, não é? Não vais simplesmente ficar, ok, amanhã gasto o meu dinheiro todo e depois não tenho onde viver, não é essa a lógica, mas tu não vais conseguir controlar tudo, e quando nós temos a tendência a querer controlar tudo é quando exatamente deixamos de dormir bem e de estar em paz. Então a paz que Jesus fala é a paz da verdadeira essência, do invisível, certo?
não é uma ausência de problemas, mas não é uma paz de fãs a gritar o teu nome, mas é também aquele que te faz dormir, faz-te acalmar a tempestade, faz-te ter confiança e faz-te libertar como se tu fosses invencível. Quando encontras esta paz ligada à fé, há uma sensação de invencibilidade, mesmo perante os problemas da vida, porque isso não significa que tu vais deixar de ter problemas para resolver, porque tu só evoluís consoante essas questões que tu tens para resolver, certo? Então, nesta liderança do invisível, que eu chamo sempre aqui no podcast e que vocês vão ouvir consoante vão ouvindo episódio a episódio, há aqui esta liderança que é: nós fomos chamados a ser líderes, isso é algo que está, para mim é um facto. Portanto, a nossa missão é simplesmente nós melhorarmos a cada dia e termos consciência das feridas que nos trazem, como o Michael Jackson podia ter tido, e se calhar uma ajuda aqui diferente, e ele podia ter tido outra consciência e ter feito outro caminho, mesmo para a questão das dores que ele tinha e tudo mais. Portanto, se nós tivermos esta consciência da nossa própria liderança e de quem nós somos, então nós conseguimos ter uma leveza. E quem tem a paz que Jesus deixou não entra numa sala a gritar para provar que manda. Eu vou repetir, não entra numa sala a gritar para provar que manda. Entra na sala e a energia daquela pessoa já governa toda a atmosfera. Já impera todo o ambiente, sem dizer uma única palavra. Porque não é pela luta de poder que nós temos essa paz, nem pelo medo de perder o nosso material. Mas aquela pessoa sabe o que é que a sustenta. Então não há uma luta de poder, não há uma imposição de quem tu és, porque tu és o que és. Está escrito em João 3:33. Eu sou o que sou. Se tu és o que és, tu não precisas de impor nada, tu precisas de fazer aquilo que é o teu caminho sem pisar ninguém, porque tu não precisas. Tu sabes que vales, sabes o que és, sabes que tudo o que importa verdadeiramente vem até ti. E aqui também vem um cruzamento de outra informação que surgiu várias vezes também no filme, que foi o facto de se notar, não é intensificado, que ele tinha práticas de visualização, o Michael. Ou seja, ele dizia, eu já vejo, vamos fazer este thriller, mas eu já o vejo, já sei como é que ele vai ser porque eu já o visualizei, eu já o vi. Eu sei porque eu já o senti. Não dizia também só ouvi, eu já o senti. Então há esta provisão ligada a uma fé, ligada a esta paz de que eu sei que vai acontecer porque já me foi dado. Está escrito para mim. E numa certeza que só é possível sentir quem passa por esta sensação de paz e quem se liga a esta paz. Por isso é que muita gente diz a questão da visualização ou a questão de acontecer algo que nós queremos muito através da escrita ou através de algumas frases é uma treta. Porquê? Porque realmente aquela pessoa não está a sentir aquilo, até se calhar até pede para ganhar Euromilhões e nem é aquilo que ela necessita. Também temos essa questão. Mas se eu quiser muito algo material, podemos falar de um carro, uma viagem que é muito importante para mim, que pode fazer uma mudança muito grande e eu já a sinto, eu já vejo, eu já sei o que vai acontecer depois daquela viagem e eu penso nela todos os dias e há uma sensação de paz quando isso acontece, então aquilo está destinado para mim. Portanto, também há aqui um sentido de que nem tudo aquilo que eu quero é-me dado, porque nem tudo aquilo que eu quero me vai fazer bem. E por isso é que é preciso mais do que visualizar, é preciso sentir essa visualização. Então a coroa aqui que o mundo te quer dar brilha muito, mas não te deixa dormir. Mas esta paz é silenciosa, não precisa de alvoroço, nem precisa de gritaria, nem precisa desta exposição de que eu sou o maior, eu sou o rei. Mas devolve aqui um sentido de uma alma tranquila
e que sabe o que quer aqui. Muitas vezes, eu própria comecei a passar por esse desafio que muitas vezes a passagem da nossa palavra, por exemplo, a passagem da minha palavra através do podcast, vai requerer cada vez mais exposição. Seja vídeo, seja assim através da gravação ou através de outras formas, porque a passagem de informação hoje em dia requer esta exposição. Portanto, esta passagem, esta missão enquanto um vetor que fala sobre a fé e o propósito vai requerer exposição, mas é uma exposição que não precisa de barulho. Ela precisa de chegar às pessoas e de chegar a quem tem que chegar. E quem quiser ouvir e sentir algo por estas palavras está tudo certo. Quem não se identificar também está, não precisa de ruído para se espalhar. Então é muito também sobre isto. Um convite a verem este filme, que eu achei de uma reflexão incrível. Aos pequenos pormenores que eu fui falando, vocês ainda vão olhar para mais. Sente-se muita dor no início do filme, realmente foi o que eu senti em relação ao pai, à dureza do pai, e foi bastante visível, e é bastante visível entender todo o percurso daquele ser e tudo aquilo que ele criou à volta dessa dor que ele teve com aquele pai. Então, aquele pai podia ter mudado todo o trajeto por uma outra, ou seja, ter ali um ser muito mais criativo, feliz, muito mais centrado, se aquele pai tivesse, entretanto, mudado de atitude, porque ele teve a oportunidade também de dizer, pronto, já chega, eu se calhar queria que eles estivessem bem, todo o pai quer que os filhos estejam bem, quase todos, mas a maioria, também não posso generalizar, não é? Mas, ou seja, há aqui um sentido de amor, compaixão, amor incondicional, e chega um momento que ele pode ter entendido, ou podia ter entendido que, ok, eu se calhar já estou aqui a trabalhar com o ego, já estou aqui a trabalhar com o poder e já não faz sentido, então deixa-me abraçar agora o meu filho e perceber, dar-lhe a entender que se calhar muitas coisas que eu fiz foi um erro, mas eu ter esta oportunidade, eu posso ter esta oportunidade ainda de me redimir. E ele teve várias vezes essa oportunidade, mas nunca o fez. Pelo contrário, criou mais distância. E acredito que essa distância foi criando um fosso cada vez maior à medida que ele foi se tornando adulto. E essas marcas e essas mazelas deixaram mesmo no físico, no aspecto, no procurar essa perfeição que o pai falava muito e procurar esse interior que não tinha nada a ver com paz, mas sim com um alvoroço que ele próprio não sabia calar. E uma das formas que ele fez para o calar foi até através da criatividade, e podia ter sido muito pior. E aqui também deixo um pouquinho esta reflexão sobre esta marca de que nós temos que olhar para esta criança nossa, olhar para como foi a nossa educação, não olhar com raiva ou olhar com uma lente de desamor, mas olhar com distância, perceber até que ponto agora, se vocês estão a ouvir e já estão nos vossos 20, estão nos vossos 30, estão nos vossos 40, 50, 60, o que for, nós vamos sempre a tempo de olhar com esta distância e entender que algumas questões nossas, medos, angústias e até sensação de que eu não posso, teve a ver com essas visões de criança, e que nós vamos sempre a tempo de as curar, vamos sempre a tempo de pedir ajuda, vamos sempre a tempo de as trabalhar, para que o resto do nosso tempo cá possa ser um período de cura, possa ser um período de consciência, que nós possamos ajudar outras pessoas a ter essa consciência. E é sobretudo isso que eu sinto quando Jesus fala: dou-vos a minha paz, é encontrem essa paz, essa sintonização que a vida cá requer muita disciplina, muita confiança, mas muita cura também. E requer esta visão de que a paz nós não vamos encontrar no poder material ou a matéria e o que nós queremos, um carro bom, uma casa boa, um trabalho decente, é para que nós possamos viver cá bem, não possamos ter que contar os trocos e passar fome, etc. E está tudo certo. Isso não nos é tirado, mas que isso não seja o centro da nossa vida.
Que isso seja no percurso para estarmos bem fisicamente, materialmente, e que possamos sempre elevar e nos curar consoante essas feridas, também para não passarmos essas feridas aos nossos descendentes, aos nossos filhos. Porque a tendência é quando nós dizemos eu não sou igual ao fulano de tal, a igualdade vem lá, porque ou nós estamos atentos e vemos que temos que curar aquilo, ou somos iguais a um pai ou somos igual a uma mãe, com a fúria, a raiva da vida, ou com questões aqui para trabalhar ligados à pobreza, ou ligados ao dinheiro, ou ligadas a esta ausência de paz, que muitas vezes vem deste seio familiar partido. Então é muito importante nós olharmos com essa sabedoria, e mais uma vez vou repetir o que disse aqui num podcast, é importante honrar pai e mãe, entender, e muitas vezes não é possível amar por muitas feridas que estão impostas. Falo aqui em questões, às vezes vêm pessoas falar de abuso sexual, abuso com tareias enormes, psicológico mesmo massacrado, e aí nós não podemos amar esse ser. Quanto muito podemos dizer, ok, foi aquele ser que me viu, que me pôs cá no mundo, mas mais nada. Temos é que estar em nós esse trabalho, essa compreensão e, sobretudo, que seja feito esse trabalho até, se for possível, antes de termos filhos, que é para que essa passagem realmente não seja feita e que isso termine em nós. E é sobre estas feridas que eu senti trazer hoje. E espero que a vossa semana comece já neste pensar. Quem ainda não viu o filme, que possa ver durante a semana. Não sei quanto tempo vai estar no cinema. Acho que é bom também vermos no cinema, haver essa pausa. E fazer esta reflexão final, que é: qual é aqui a batalha que tu estás a ter ou já tiveste relacionada ao poder, ao ego, e que não vale a pena, que está simplesmente a tirar a tua saúde, a tirar a tua paz mental, e chega uma altura em que temos que perceber se essa guerra não é inútil, se aquilo que te tira a paz, e esta paz diferente, ligada a uma fé, não é só uma forma de tu tentares controlar tudo que vem nestas questões familiares ou noutras relações que tu tiveste, e que só precisas simplesmente de trabalhar essa cura. Então, para escolheres a paz e ficares em paz, é preciso muitas vezes largar a coroa brilhante que só serve de exposição para o outro e nada tem a ver contigo. Tudo tem a ver com isso. Uma excelente semana. Até breve.